estamos no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Aquele que se eleva será rebaixado. A gente vai fazer algumas reflexões dos itens 3 até o 6. Então, quando a gente vê esse capítulo, bem-aventurados os pobres de espírito, e a gente, se a gente for refletir, a gente pensa, mas será que não seja uma incoerência? Mas não, Deus, ele não menciona, ele faz distinção dos seus filhos. Todos nós somos filhos de Deus. E quando a gente diz, aquele que se eleva será rebaixado, a gente já pensa, mas em que sentido aquele que se eleva vai ser rebaixado? Será que o mérito que a pessoa teve ao longo da sua vida, do seu trabalho, né? De ter conseguido posse, de ter conseguido os valores que a pessoa acha que é o suficiente para a sua vida, e que no final tudo será em vão, né? Por que será que tem essa passagem, né? Aquele que se eleva será rebaixado. E a gente que já está aí estudando, tentando estudar a doutrina já há algum tempinho, nós temos esse entendimento de que Jesus, ele usava muito parábolas, usava muitas falas de sentido figurado, e foi graças a essa fala de Jesus, ou as suas falas, né, que ao longo de tantos e tantos anos, tudo parece tão recente, tudo parece sido colocado exatamente para o nosso momento atual. Diz o Evangelho, né? Quando os discípulos perguntam a Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Aí diz lá em Mateus, aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Por que será que Jesus fez essa fala? Né? Que se a gente quisesse se tornar o maior no reino dos céus, um dia a gente pudesse habitar as moradas, né, mais felizes, seria necessário que a gente passasse por alguns perrengues, né, que a gente fizesse alguns ajustes na sua vida. E ele usou a criança por quê? Porque a criança, até uma certa idade, a gente sabe que ela está em formação. Ela é um espírito antigo, possivelmente, que reencarnou no corpo de carne e que está tendo novas oportunidades para se desenvolver. E durante os primeiros anos, a criança é mais pura. Eu penso que hoje a gente já está com uma geração de crianças um pouco diferente da nossa época. As crianças têm muito acesso às redes sociais, às informações, então elas evoluem mais rapidamente. Mas na minha época não existia celular, na nossa época não existia televisão, não existia revista, a gente não tinha acesso, então a gente tinha aquela pureza de criança mesmo, né? Assim, mais puro, porque o nosso contato era com a nossa família, né? Com os familiares, com a natureza, com subir nas árvores, com cair, com ralar, com levantar e subir de novo. Então a gente tinha brincadeiras de criança, nós tínhamos uma vivência diferente e um coraçãozinho mais puro. Eu estava domingo com a minha neta, vai fazer 4 anos, e me pus a refletir. Gente, essa é minha neta. Estávamos no parquinho e chegou uma criança e ela estava toda empinadinha. O menininho, 8 meses mais novo, todo gentil com ela, e Lívia toda de cara virada. Eu falei, Lívia, o que é isso? Minha filha, isso é jeito de você tratar o seu coleguinha? E nossa, muita coisa está mudando. Parece que a gente vai desnudando as pessoas, mesmo na idade tenra, a gente já vai começando a ver ali o seu caráter, a formação, a sua conduta. Eu falei, nossa, antigamente a gente ia ter esse comportamento assim, meio que superior, ficava mais adiante, mas hoje a gente vê já nas crianças pequenas um certo desenvolvimento diferente. O que Jesus quis dizer com isso? Aquele, portanto, que se humilhar, não é se humilhar no sentido de ser apedrejado, né? É se humilhar no sentido de aceitar as suas dificuldades
trabalhar para mudá-las, para se melhorar enquanto pessoa, para a gente ter essa noção de que o nosso semelhante, nós não somos melhores. Por mais que a gente ache que ele seja melhor, ou que ele tenha mais posses e mais bem, é uma coisa que lhe é emprestada, que não será para sempre, que na vida futura a gente não depende desses bens. E que também não é assim, se humilhar no sentido de rastejar, é no sentido da gente viver a nossa vida com dignidade, de lutar pelas suas conquistas, né? Sem, no entanto, humilhar os outros com grosserias, né? Com palavras mal colocadas, que às vezes a gente ainda comete por conta da nossa situação, né? De seres ainda imperfeitos. De que maneira nós podemos entender esse convite de Jesus se o progresso é uma lei natural e se o nosso destino é evoluir? Quando Jesus nos convida a sermos mais humildes, Ele está nos convidando a sermos mais caridosos, benevolentes, pacientes conosco mesmo, né? Como eu disse agora, né? Entendendo as nossas limitações, todos aqueles comportamentos que entravam o nosso desenvolvimento, todas aquelas maneiras e atitudes que impedem, que atrasam um pouquinho da nossa reforma enquanto pessoa. E que a gente tenha paciência e tolerância. Se eu estou tentando ser tolerante, paciente com alguém que está ali me ofendendo, eu não vejo como eu esteja me humilhando, eu vejo como eu esteja ali passando por um momento de evolução para mim, de aprendizado. É isso que conta na nossa vida, é o esforço que a gente faz. A gente não pode ficar parado, desenvolver ali um espírito crítico, destrutivo conosco mesmo e com os nossos semelhantes. Como poderemos conciliar o ensinamento evangélico com a realidade da lei do progresso, que podemos constatar em toda a criação de Deus? Nós espíritas, a gente sabe, né? Nós temos as leis naturais, nós temos as leis físicas que regem aqui a nossa organização social, porque senão a gente se mata, não fica um de nós por aqui encarnado, porque cada um de nós vai querer fazer o que diz a sua conduta, os seus pensamentos e a sua moral. Então a gente precisa de ter limitações, sim, para a gente seguir aqui e conseguir viver em paz. Mas nós sabemos que nós temos as leis naturais que regem a nossa vida, muito embora às vezes a gente não perceba, mas ali nós estamos sendo regidos por leis que parecem ser invisíveis, mas que são a nossa conduta moral, que guiam os nossos passos. E a gente sabe que tudo que nós temos é uma criação e obra de Deus. Também nós, então, para nós espíritas, o que a gente... mas você precisa ser mais caridoso, você precisa ser mais generoso, afinal você é espírita. Sim, sou espírita, mas posso errar e posso cometer falhas igualmente em outras pessoas, de outras religiões. Mas a gente já tem que pôr isso em mente, que o progresso é necessário, que eu progrido enquanto eu trabalho, enquanto eu me melhoro, enquanto eu faço ali uma boa leitura, e dessa boa leitura eu tiro ali algumas reflexões da minha vida, algum caminho que eu possa mudar, alguma diretriz. Então essa é a forma da gente conciliar a nossa religião com o progresso. O progresso está aí, por aqui. E o nosso progresso espiritual, moral, esse ninguém faz por nenhum de nós. Esse cada um de nós tem que fazer, sem por isso permitir que o vizinho quebre todas as nossas vidraças. Também nós não vamos, o espírito pode quebrar todo o meu telhado que eu não vou falar nada, pode amassar meu carro todo lado que eu não vou falar nada. Não é isso, é só a gente saber passar por isso. E a dificuldade nossa é saber conseguir passar com serenidade. Muito difícil. E aí, diz ainda aqui a lição: qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre ao lavar os pés dos seus discípulos? Que exemplo maior Jesus deu? Um exemplo maravilhoso, que é justamente esse que a gente tem dificuldade: a humildade, ser humilde. Ele fez aquela ação para nos mostrar, não
no sentido de que a gente se sinta diminuído ou inferior, não. É no sentido da gente compreender que nós todos somos irmãos. Em sendo irmãos, filhos de Deus, nós somos diferentes, mas não somos diferentes. O que a gente precisa ter a compreensão dessa passagem aqui, da humildade para os pés. Se a gente for colocado, alguns de nós encarnados, à prova do trabalho, do cuidado com uma pessoa que está suja, que está com os pés sujos, do cuidado com aquela pessoa que está acamada, eu mesmo falo, mas eu sou fraca, eu não tenho ainda o devido preparo, eu não me coloquei nesse patamar de ver isso e ter a compreensão que é preciso. Se eu estou passando por aquilo, também eu preciso crescer com a situação. Não é uma prova, um castigo de Deus. Não, é só uma lição. E a lição de vida, ela só tem proveito quando a gente sabe dali tirar um entendimento. Jesus era um rei, soberano, super culto, inteligente, humano, caridoso. Na altura que ele estava, ele não se sentiu elevado nem superior. Ele exemplificou as nossas ações lavando ali simbolicamente o pé de um discípulo, de seus discípulos. Lição de humildade que a gente tem dificuldade de fazer, até com coisas mais simples. Não nem se lavar os pés de ninguém, não. Sabe? Se estiver encardido, nossa Senhora, meu Deus, é muito sofrimento para mim. E Jesus o fez sem impulso. Fez para mostrar para a gente, hoje, mais de 2000 anos, a necessidade da caridade e da humildade. Eu acredito que não será até que nós estejamos sublimados pela luz, pela caridade, pela humildade. Enquanto a gente não atingir esse patamar, a gente vai precisar de repensar essa atitude de Jesus na dele lavar os pés sujos e na nossa, O que eu faço pelo outro? Aqui diz o Evangelho, o textinho do Evangelho. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e adorou, dando a entender-lhe que queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Manda. Mas Jesus respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus replicou: é certo que podereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vou-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam como império? Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida pela redenção de muitos. São Mateus, capítulo 20, versículo de 20 a 28. Que maravilha se assim fosse. Manda, Senhor Jesus, que todos os males da minha família sejam curados. Não é assim, cadê o seu merecimento? Então, nesta parábola, Jesus aqui diz: não sou eu, meu Pai me encaminhará aquele que estiver preparado. Ou seja, toda evolução, todo merecimento, estar sentado numa cadeira mais fofinha ou numa cadeira mais durinha, quando a gente aqui deixar, não é culpa de Jesus, é o nosso merecimento, é a nossa conduta, é a forma como nós conduzimos a nossa vida. A gente usa aqui do nosso poder
faça de novo. A gente está aqui às vezes na função de comandar, compreendo, mas é preciso que a gente saiba como é que esse comando sai de mim. Como é que eu estou conduzindo aqueles servos, aquelas pessoas, aquelas secretárias, aquelas pessoas que estão exercendo o meu trabalho por aqui me auxiliando. Porque quando eu aqui deixar, eu não vou chegar do outro lado, daquela leva de gente que me serve a meu bel prazer, obedecendo as minhas ordens, ali terá eu a minha consciência. O que foi que eu fiz com as oportunidades que eu recebi nesta presente encarnação? De que forma que a gente está conduzindo esse nosso viver, esse nosso caminhar? De que forma que nós estamos trabalhando a humildade em nós, o bem-querer para o nosso próximo desinteressado. Vou servir a fulana, porque fulana me é muito importante no futuro. Pode ser que me seja útil, né? Pode ser que eu vá receber algum benefício. Só aí a gente vai estar errando, porque a gente tem que trabalhar a humildade, aceitar o que cada um construiu, pegar como exemplo para nossas vidas as coisas que são boas, bons exemplos, as boas atitudes, as boas falas, e descartar do nosso viver tudo aquilo que a gente sabe que vai ser prejudicial, tudo que a gente sabe que é nocivo para o meu bem-estar, para o bem-estar da minha família, para o meu progresso futuro. A vida é única, ela segue. Deixa esse corpo, a minha vida vai continuar. Um dia eu vou ter a oportunidade de estar reencarnando aqui ou em outros lugares, outras moradas. Como diz, há muitas moradas na casa do Pai, mas a nossa morada futura depende da forma como a gente conduz e como a gente aproveita as oportunidades, as dificuldades, as doenças que se apresentam aqui no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Tem aqui também a parábola dos primeiros lugares. Eu escrevi assim: ao anotar como os convidados escolheram os primeiros lugares, propôs-lhe esta parábola: quando fores por alguém convidado para um casamento, não te sentes no primeiro lugar, para não suceder que seja por ele convidada uma pessoa mais considerada que tu, e vindo que te convidou, a ti e a ele te diga: dá um lugar para este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Então isto será para ti uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado, né? A gente só não pode descuidar de uma coisa, né? Se eu estiver lá no último lugar, na beirinha, no escurinho, for convidada para ir para frente, né? Que esse convite não me deixa virar uma pavoa de orgulho, de sentir melhor que aquele que não foi convidado. Aí eu estou errando também. Eu tenho que, se eu for no último lugar para a fileira da ponta, perto dos nobres, eu tenho que ter ali também a humildade. Eu tenho que estar ali com cautela com os meus pensamentos. Eu tenho que estar ali não desvalorizando aquele que ficou lá perto de mim, na última fileira, e não pôde ocupar o lugar da frente. Aí está o meu aprendizado. Quando mesmo eu esteja indo numa posição um pouquinho superior, mas que eu não mude a minha essência, os meus pensamentos, as minhas atitudes e o meu bom pensar. Antes de passar para cá, não sei se o tempo vai dar, me lembrou esse trabalho voluntário que eu estou já há alguns anos, como uma situação que nós estávamos fazendo uma ação social. E a gente estava com as panelas, a gente sempre chega mais atrasado, descabelada, cheia de avental, e está todo mundo lá. Curiosa, eu falei: gente, está todo mundo tirando foto e nós não estamos. Vamos embora, vai todo mundo, vamos embora. Aí nós chegamos, mas eu fiz assim sem pensar. Não foi assim. Hoje eu vejo a minha atitude, fico revendo, eu nunca esqueci disso. Chegamos nós, tinha ali algumas pessoas que era
da ala superior e eu fiquei aqui, né? Tipo, 3 aqui, eu mais aqui. E uma a gente se perdeu. Aí bateu uma foto. Aí uma falou assim: ó, fulana, vem pra cá. Olhou pra mim e falou assim: você vai pra trás porque você é do primeiro andar. Aquilo me magoou tão profundamente naquele, vocês não têm noção. Você vê como a gente não é preparado. Eu fiquei ali, mas eu não estava pensando em posição de você é diretoria, de você não é. Normal, com o diavental, de touquinha na cabeça. Eu fiquei em choque. Eu me afastei de Jesus amado. Eu não acredito que em pleno século XXI eu estou ouvindo isso. E eu ouvi comigo. E eu fiquei assim, pela atitude, pela minha atitude de não ter pensado, porque eu nem apareci na foto, né? Por que eu fiquei ali, mas eu não podia imaginar que eu ia ouvir tal comportamento de uma pessoa que é de outra religião, mas que está todo dia na igreja da semana, todo dia, 2, 3 vezes por semana. Eu falei: opa, Jesus tem misericórdia. E eu passei aquele dia tão angustiada, mas assim, mais por eu não ter pensado, né? À noite eu chorei, tomei um banho, deitei e chorei. Tamanha decepção, eu não sei se eu estava decepcionada com a minha colega, ou se eu estava decepcionada com a minha atitude. Aí quando me caiu isso aqui, eu falei: puxa, Janete, chegou a sua vez de lembrar de novo daquele fato, de você procurar ocupar, é que a gente não lembra, mas em primeiro lugar, se você não sair na foto, não tem importância. O que é uma foto? A foto se apaga, se rasga. E eu me lembrei, eu estava estudando esse texto, eu falei: gente, e como que a gente ainda está tão despreparado que a gente sofre. Ou vai lá provavelmente na fila. Nossa, você vai arrasar, porque a gente ainda está ainda nesse preparo, não está ainda no entendimento que a gente deveria ter, né? Passar por isso com mais serenidade, não se debulhar em lágrima depois de noite, de vergonha, não sei. Então são essas coisas, são essas atitudes que a gente precisa. Eu penso que agora eu estou esperta. Agora eu sempre vou me lembrar: opa, a foto do grupo, tem diretoria, eu vou lá para longe. Para não, a gente acaba fazendo isso para a gente não sofrer de novo. Ou se a gente ouvir, a gente tem o preparo de aceitar com mais serenidade do que eu aceitei. Eu não falei nada com ninguém do grupo, eu não comentei, mas eu me lembrei dessa passagem depois de tantos anos aqui. Então esse texto, a vida é assim mesmo, é como a gente é despreparado para lidar com o outro. Vá para o último lugar. E eu também, por que eu fui para lá? Por que eu não pensei? A gente age, às vezes, no impensado, a gente recebe coisas que a gente não estava esperando. E a dificuldade é lidar com isso depois e trabalhar isso. O que fazeis mais que os outros? Aí depois eu fiquei pensando: mas o que será que eu faço mais que os outros? Lavo panela, faço tudo, faço comida, limpo banho, faço tudo. Mas eu acho que ainda não é o suficiente. Que é que eu estou fazendo mais que os outros. Como hoje talvez eu saberia lidar com uma situação diferente. Não teria ficado tão tristonha, né? Tão me sentindo inferior. Então o que a gente está fazendo mais que os outros? Até para trabalhar isso, para você não cometer os mesmos erros que alguém cometeu contigo com outra pessoa. Né? Que às vezes você fala sem pensar e você acaba sendo um agressor, às vezes a pessoa acaba se sentindo humilhada, diminuída, menosprezada. A gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro. Hoje eu tenho muita clareza disso. Muita clareza mesmo, muita firmeza. Cuidado com as tuas palavras. Ah, você não está fazendo bem isso. Ah, você não está fazendo bem aquilo. Estava ouvindo ontem à noite no ensaio do coral. Uma do meu grupo lá desafinou. O maestro olhou e falou assim: opa, para. Alguém aqui está fora do ritmo. Ele não falou: você está fora do ritmo para você. Alguém está fora do ritmo. Por isso ele fala: ô Janete, você está fora do ritmo. Será que eu ia me conformar ou ia ficar igual da outra vez, né? Então são esses aprendizados que a gente precisa ter. E esse cuidado também, né? A gente precisa ter com o nosso próximo. Gente, é o nosso próximo, é o nosso irmão. Vai para o mesmo lugar que a gente. Volta para a natureza, volta para o espaço, né? Volta ao pó. Então eu não sou melhor do que vocês porque eu estou na diretoria da casa. Porque é marido que não está.
somos iguais. Todos somos importantes. São os limites. Pensemos nisso. Se o Senhor das Estrelas, o Cristo, assim se posicionou, por que ainda nos magoamos tanto quando não recebemos as referências dos homens? Mas agora eu acho que eu estou mais esperta, assim. Então é isso. A gente precisa aprender com as humilhações que a gente passa, ou quando a gente é humilhado, e aprender. A gente não pode humilhar a pessoa do mesmo jeito. Porque quando a gente voltar, a gente volta desnudo. Chega lá. Se você tiver um bom preparo mental, tu chega com a roupa, senão tu chega sem nada, né? Então é isso. É trabalhar em nós esse senso de compaixão para com o nosso semelhante, para conosco mesmo. E a gente ainda está assim, a gente gosta muito de aplauso, de ser bem visto, de ser bem colocado na sociedade, na casa que nós estamos, na igreja que nós estamos. Não é isso, o plano espiritual que é de nós. Ele quer de nós a dedicação, a perseverança, a compaixão, a caridade e, acima de tudo, o perdão. Bom, o progresso espiritual, né, as externas, a gente precisa de ter sabedoria para lidar com a vida, prudência, justiça, a fortaleza, não chorar quando alguém nos magoa. Às vezes a gente chora, mas passa, parece que alivia o coração, parece que lava, né? A coragem de perseverar e de continuar. Eu estou sendo pisado aqui, mas eu vou persistir no meu trabalho, porque o meu foco é esse, é servir. Se Jesus serviu a gente sem pedir nada, sem cobrar nada, foi humilhado, foi maltratado, passou, e porque nós, por uma simples coisinha que alguém colocou, somente espírita, o bichinho que me linda, nós somos nós espíritas. Então, alguma coisa diferente, a gente se me linda toda? Não vou mais. Então, o que a gente precisa aí é de coragem para seguir o nosso compromisso. O nosso compromisso não é com nenhum de nós, o nosso compromisso é conosco mesmo, com o plano espiritual. Nós temos compromisso sim entre nós, por isso nós estamos aqui. Mas eu digo assim, o mais severo e o mais valoroso é aquele que a gente não vê, é aquela esmola que a gente dá e ninguém vê. É aquela pessoa que mesmo tendo um humilhado, eu procuro tratar com respeito e com dignidade. A liberalidade, a gente precisa ser livre com as nossas opiniões e ter temperança na nossa vida. Temperar o tempero morno do amor, da calma. Diz Chico Xavier, a humildade não está na pobreza, não está na indigência, nem na penúria dos necessitados que passam fome. A humildade está nas pessoas que têm o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brilho pessoal. Recua e apenas abençoa. Então aqui está a nossa, ele fecha com chave de ouro, essa fala de Chico, o que é a humildade, o que é ser humilde. E o nosso grande entrave é não humilhar as pessoas. E quando a gente for humilhado, a gente não fica todo melindroso. A gente recua, pega nas mãos de Deus, faz ali uma oração e segue o nosso trabalho. Igual eu fiz, sofrendo por alguns dias. Claro, não seria eu se não sofresse, se eu não estivesse por aqui. Eu tinha até esquecido. Mas enfim, recuar o trabalho não. Recuar do orgulho, recuar do revide, aí sim a gente recua. Agora, da nossa função, do nosso compromisso fraterno, caridoso, jamais a gente deve recuar, a gente deve ser. Aí a gente deve persistir, perseverar e levar adiante. Porque no futuro, né, cada um de nós será o seu juiz, né, sua consciência. E aí nós vamos reavaliar o que nós fizemos e o que nós deixamos de fazer, né? E o que nós fizemos além daquilo que a gente podia fazer. Já passei um pouquinho do meu tempo, mas era isso que nós tínhamos para hoje. Graças a Deus.